quatro. Pode quatro. 4. 4. 1, 2, 3. 4. Esse aqui é o Pod 4. Pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser um bandista, pode ser tudo o que você quiser. Desde que haja respeito com a fé da outra pessoa. Eu sou a Natasha Vilar, @VilarNatasha, Vilar é com 2 L's. Eu sou Daniel Colim, @DanielColim, _ator. Eu sou Juliano Barreto, @Juliano Barreto Oficial no Instagram. Esse podcast é gravado diretamente do estúdio Porta da Toca, em parceria com a Fly Áudio, direto de Porto Alegre. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito querida que aceitou vir fazer parte de mais uma conversa nossa. É um teólogo e o nome dele é Thiago Santos. Eu queria começar, antes de passar a palavra pra ele, lendo a camiseta que esse menino chegou aqui, que A ela gente é já tá bafo. choquita, estamos choquita com a camiseta. Antes de eu dar oi, eu dei oi pra camiseta. Que diz assim, ó. Minha fé não combina com racismo, machismo, xenofobia, homofobia e fascismo. Essas palavras todas riscadas. E embaixo tem um mapa virado do avesso, com o sul pra cima, no caso. Então você faz a sua leitura, tá? Toma Beijo. nessa sua Nossa, cara. cara. Ele já Thiago, chegou chegando, Thiago. seja bem-vindo. Obrigado. Assim a gente te diz obrigado. bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, pela recepção e pelo convite, né? Que bom, é um feliz encontro esse, né? Com É um certeza. feliz encontro. Eu já queria começar te perguntando uma coisa, Thiago. Bem assim, pra gente tentar fazer uma progressão da nossa discussão, assim. Eu me considero cristão também, que fui criado dentro da religião espírita kardecista, que é a religião da minha família inteira. E eu te pergunto, quem é Cristo pra ti, assim? Cristo, pra mim... Bom, eu acho que eu vou fazer uso das palavras do Dom Pedro Casaldáliga, que ele diz que Jesus é Deus encarnado. Essa é uma verdade básica para qualquer cristão, né? Nós, através da nossa fé, cremos que Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Mas não é só isso, né? Porque quando Jesus ele se torna ali filho de Maria e de José, na oficina de José, Deus se faz também classe, e classe trabalhadora. Né? Então eu vejo Jesus dessa forma, né? Jesus é Deus, Jesus é classe trabalhadora, Jesus é um homem negro, palestino, periférico, nascido numa comunidadezinha distante chamada Nazaré, vivia nessa comunidade com pessoas periféricas, com pessoas pobres, excluídas, marginalizadas, dentro de um império romano. Isso significa que era um território também marcado por violência, né? Marcado por opressão, marcado pela injustiça. E Jesus é essa pessoa dentro desse contexto. Ou seja, Jesus é muito de nós. Né? Jesus é nós. Gente, eu tô todo arrepiado. Gente, eu quero dizer pra vocês, eu tô completamente arrepiado. Não, e é legal porque assim, eu sou ateu, né? E eu tô numa fase que eu tapei um nojo de Jesus. Não me entendam a mal, assim, não me entendam mal. Juliano chorando. Eu tô emocionado com a Ele tá abertura. chorando mesmo. Eu tomei uma tapação de nojo de Jesus. Não pelo que Jesus representou, quem ele foi, se é que ele existiu, enfim. Mas pela forma como as pessoas defendem esse Jesus que não é nada disso, assim. E aí eu ouvi o Thiago começar dessa forma, já me fez assim, porque eu sempre lembro muito, Thiago, até depois pode falar um pouco sobre isso, se você quiser, que uma das últimas polêmicas que a gente viveu, eu sou do teatro, né, eu sou um profissional do teatro, foi a partir do espetáculo Jesus Rainha dos Céus, né, com a Renata Carvalho, que é uma atriz travesti trans, que faz o papel de Jesus, e tem uma entrevista dela genial, que ela diz exatamente o que o Thiago acabou de falar, Exatamente. e ela coloca assim que Jesus foi morto justamente por essas características, né, de ser esse sujeito marginalizado, e que se Jesus voltasse hoje, ele seria de novo esse sujeito marginalizado, ou seja, ele poderia muito bem ser uma mulher travesti, que é a cara do sujeito marginalizado hoje, é uma pessoa trans, negra, periférica, né? Então, tipo assim, nossa, eu tô assim, desculpa, Jesus, mas meu cu caiu da bunda. Desculpa, tchau. Porque a gente vem vivendo um momento muito tenso, assim,
onde as ideias cristãs e as ideias da igreja vêm sendo confrontadas por essa distorção, por essas distorções, assim, né? Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esse momento e sobre a tua postura diante desse momento. Assim. Eu acho que o contexto de Ocidente, ele costuma tirar o Jesus, o Evangelho e o contexto bíblico do chão da história. Né? A gente precisa lembrar, como o Frei Beto costuma dizer, que Jesus não morreu de gripe e nem foi atropelado por um camelo nas ruas de Jerusalém. Amo! Jesus, ele morreu justamente pelas pautas que ele defendia, por ser essa pessoa negra, periférica, que defende os pobres. Ele não foi morto por feministas, por comunistas, socialistas, mas ele foi morto pelas mãos bem lavadas dos cidadãos de bem e dos religiosos da sua época. Toma. Então a gente precisa devolver esse caráter revolucionário do Evangelho de Jesus. A gente precisa resgatar esse caráter revolucionário. Né? Tanto é que se perdeu esse caráter revolucionário que Dom Helder Câmara diz o seguinte, que quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Mas quando eu denuncio porque é que os pobres não têm o pão para comer, aí me chamam de comunista. Aí tu é comunista. Então, me parece estranho que quando sentimentos e expressões como amor ao próximo, justiça social, melhor distribuição de renda, são confundidos com coisas de esquerda, isso diz mais sobre o tipo de direita tirana que existe nesse país do que sobre a esquerda. Então, eu acho que eu diria que a gente precisa resgatar novamente esse caráter revolucionário do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. Eu acho também que as pessoas confundem um pouco a ideia de religiosidade e religião. E eu acho que as pessoas também confundem um pouco a ideia de religião com a ideia de instituição e lugar de poder, assim. Porque a Igreja Católica, durante séculos, se instituiu como um espaço de poder, né, interferindo ativamente na política, né, europeia. E depois, por exemplo, a gente não pode esquecer que o Brasil, as Américas não foram descobertos, eles foram forjados, né? Foi um território forjado violentamente. Nós fomos estuprados, agredidos, escravizados, né, nessa terra, sob o discurso de Jesus. Sendo que é completamente O oposto do o oposto, da gente. essência do discurso. É um sujeito de um discurso absolutamente humanista que não tem nada a ver. E aí uma vertente conservadora toma isso e faz isso. E a gente segue sendo. E é legal tu estar aqui nesse espaço, Thiago, porque a gente criou esse podcast, inclusive eu, como a pessoa, o sujeito ateu aqui, fui eu que sugeri, é legal a gente ter alguém da religião que fale, porque é algo que me toca muito. Porque a gente segue sendo perseguido muito por causa desse discurso que é cristão, assim, e que no meu entender, de uma pessoa que sou ateia, né, um ateu, que questiona inclusive a existência de Jesus Cristo, mas que entendo ele como uma figura mítica absolutamente poderosa, né, potente, e defendo muito do discurso dele revolucionário, como você falou. A gente segue sendo perseguido e morto e tal, exatamente da mesma maneira. Então a gente pega as pessoas que eram queimadas nas fogueiras, nas cruzadas, né, as mulheres, os homossexuais, os hereges, e tu dá um pulo de, sei lá, 600, 700 anos, uma travesti que é morta e arrancada o coração porque Deus mandou. Então há uma deturpação desse discurso de Jesus, porque, claro, a Bíblia é hiper subjetiva, então a pessoa lê como ela quer ler. Tem isso, as interpretações da Então ela interpreta de um jeito e foda-se. Então a pessoa nem se dá conta, assim. Enfim. Sim. E a gente acaba saindo nessa história toda por cristofóbico, né? Sim. Já tem Sim. surgido esse termo, né? Cristofóbico, que é a pessoa que não compactua com esse discurso, né? Já ouvi também de algumas pessoas conservadoras de que o Brasil é um país cristofóbico, porque não segue, né, os ensinamentos de Jesus, porque, enfim, porque tem uma certa aversão a isso. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu concordo. O Brasil é um país cristofóbico. Se tu entender, por exemplo, o texto de São Mateus, no capítulo 25, quando Jesus anuncia
o dia em que seu reino será estabelecido. E aqui já é mega subversivo essa afirmação de Jesus, porque ele fala isso dentro de um contexto de Império Romano. Então ele como um rei dizendo que vai estabelecer um reino. Então ele está anunciando aqui o fim do Império Romano, o fim desse sistema, dessa estrutura de poder posta, né? E está anunciando um novo reino com um novo rei. Né? Então aqui já é super subversivo esse anúncio de Jesus. Mas ele diz que quando esse reino chegar, algumas pessoas vão dizer o seguinte: Senhor, Senhor, né, em teu nome a gente expulsou demônios, a gente fez isso, fez aquele outro, né? E Jesus vai dizer o seguinte: se afastem de mim, eu não conheço vocês. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deram de beber. Eu fui refugiado e vocês não me acolheram na sua terra. Eu estive doente e vocês não me deram assistência. Eu estive preso e não foram me visitar. E essas pessoas vão perguntar: mas Jesus, quando é que foi que a gente te viu, né? Com fome, não te deu de comer, ou refugiado e não te acolheu? Quando é que a gente te viu preso, nu? Quando é que a gente te viu, né, passando necessidade e não te deu assistência? E Jesus vai responder: toda vez que vocês deixaram de dar a um destes pequeninos, foi a mim que deixaram de dar, né? Então, eu percebo que sim, o Brasil é um país cristofóbico, porque um país que mais mata LGBTs e pessoas trans no mundo é um país cristofóbico. Um país que volta ao mapa da fome é um país cristofóbico. Né? Um país que sucateia o seu sistema público de saúde com a pretensão de privatizar ele, fazer com que ele atenda classes econômicas que já têm muito, né, em detrimento daqueles que passam tanta necessidade, né, é um país cristofóbico. Porque o evangelho de Jesus não pode compactuar com a fome, não pode compactuar com a miséria, com a desassistência, né, com o desamor, enfim. Então, o evangelho de Jesus anuncia isso e aponta para isso, né, para uma emancipação, para uma libertação dos corpos, por uma libertação de forma geral, né? Agora tu falaste algo incrível que linkou com o que o Dani disse, assim, né? Que então se mataram uma travesti e tiraram o coração dela, foi o coração de Jesus que tiraram também, né? Certamente. Então aí se justifica isso de ser cristofóbico, talvez. Porque sim, porque vocês estão agindo contra Jesus nesse momento, nessa agressão. E tem tudo a ver com o texto que o Tiago Com todo o escreveu. texto, Você ia falar sobre isso, né, Ju? Sobre do qual? texto que o Tiago escreveu. Do Diabo Venceu, né? Sobre que ele fez um comentário do carnaval, né? Do carnaval passado. sim. Isso, do samba enredo da Gaviões da Fiel. Porque é justamente isso, né? Lá, a alegoria que a Gaviões da Fiel usou ali foi, né, que era um diabo lutando com Jesus e, de certa forma, ali Jesus morria e depois, num segundo momento, ressuscitava, né? Mas o pessoal se prendeu muito ao momento em que Jesus morre, em que aparentemente o diabo lá vence ele. Mas quando eu olho para a realidade da igreja e o tanto que a igreja se distanciou de Cristo, o tanto que a igreja traiu Cristo, o quanto que a igreja, na verdade, tem se tornado anticristo, no sentido de estar no caminho ao contrário, né? De pregar o contrário, de fato o diabo venceu. Se a gente olha para essas igrejas, o tanto de igreja que a gente viu publicando foto, fazendo arminha com a mão, né? Os pastores, os membros da igreja lá, a gente percebe que o discurso do diabo, que é um discurso homicida, violento, armamentista, preconceituoso, esse discurso venceu nestes lugares. Não quer dizer que venceu em todos os lugares, porque ainda há resistência. Né? Ainda há uma resistência corajosa, uma resistência criativa. Jovem. Uma resistência jovem, né? Então a gente está aí, fazendo resistência, sendo oposição, sendo perseguido como Jesus foi. Eu sempre digo que os discípulos, se Jesus foi perseguido, torturado e morto, os seus discípulos não podem esperar melhor sorte, né? Então... A gente vai ser perseguido, a gente... Tem uma pergunta que eu quero fazer pra ti, mas ela começa com um desabafo pessoal meu, rápido, assim, que é assim, eu fui criado, a minha família toda é espírita kardecista, como eu te falei, e eu fui criado dentro da religião, lendo Kardec, e acabei tendo muito contato com o cristianismo e com as palavras da Bíblia, porque, na verdade, o kardecismo, tipo, nada mais é do que uma leitura sobre essa história toda, né? Sobre a história de Jesus, enfim. Foi um momento que eu me entendi uma pessoa
gay, LGBT, pertencente, com muito orgulho de ser pertencente a essa população LGBT, e vi que o comportamento das pessoas que frequentam a minha casa espírita ou que frequentam o meio espírita eram também um comportamento que, apesar de se dizerem espíritas e espíritas evoluídos e tal, tinham todo um comportamento, né, anti-LGBT, ou mesmo não anti-LGBT, mas assim, que eu acho que isso é interessante, assim. Olha só, tu até é aceito sendo gay, mas tu tem que entender que numa outra vida tu foi pecador, e aí por nessa tu veio pra expurgar esse teu... Eu não sei se eu quero compactuar com esse discurso que me diz que eu sou alguém que pecou, por isso que eu vim nessa condição. De culpabilização. E aí que isso também já vai gerar um olhar pra mim, ali tá um pecador, mas entra aí com a gente. E eu te pergunto, assim, até porque quem tá nos ouvindo, a gente tem um público que é basicamente LGBT, porque é um programa com 3 pessoas que são sujeitos LGBTs, enfim. Como é que tu, Thiago, recebe o sujeito, a menina lésbica, o menino gay, ou a menina trans, o menino trans, na tua comunidade, igreja, paróquia, enfim, né? Como é que elas são recebidas e como é que tu acha que a igreja deveria receber essas pessoas? Certo. Eu acho que, como eu te falei num outro momento, esses debates eles já estão mais avançados dentro da nossa comunidade, né? Então, quando nós recebemos pessoas LGBT... pra nós já é super natural. É como a gente estiver recebendo qualquer outro tipo de pessoa. A gente não faz nenhum tipo de diferença, né? A menina que é responsável pela área de música da nossa igreja é uma menina lésbica, né? Nós temos homens e mulheres trans que frequentam a nossa comunidade, que têm né, responsabilidades ali de liderança, fazem todas as funções como qualquer outra pessoa faz essas funções dentro da nossa comunidade. Então não existe diferenciação nenhuma, né, em razão da orientação de gênero, orientação sexual da pessoa, né? Para nós não há uma diferença, mas a gente entende que existe, né? Então a gente também não pode normalizar achando que, né, que a nossa comunidade é referência, né? A gente sabe que em outros lugares a situação para pessoas LGBT é muito complicada, até porque muitas dessas pessoas que estão na nossa comunidade hoje vieram rejeitadas de outras comunidades. Sim. Né? Então a gente conhece esses históricos. Faz Essas todo pessoas sentido. vieram, né? E de novo, são pessoas que não querem abandonar a fé. Elas não quiseram sair da igreja, elas não estão brigadas com a igreja, elas nunca quiseram romper com a sua comunidade de fé, até porque é muito doloroso, porque às vezes essas pessoas cresceram nessas comunidades, todo o vínculo afetivo que elas formularam estão nessas comunidades. E daí, de repente, romper com esses vínculos afetivos, porque elas não se enquadram na régua moral, né, dessas comunidades, é muito doído, né? Então a gente recebe essas pessoas. E num primeiro momento, essas pessoas chegam muito machucadas, Arrasadas, né? claro. E é todo um processo também de desconstrução. Eu acho que acho que as questões que mais me chegam pelas redes sociais e que as pessoas mais me perguntam é sobre a questão de sexualidade. Eu acho que essa disparado é a pergunta que as pessoas mais me fazem. Pessoas que têm muita dificuldade de se amar, porque vieram de suas comunidades com discursos muito pesados, né? Então, pessoas que olham para si dessa forma, né? Eu sou um pecador, eu sou alguém imundo ou alguém menos, né? Porque eu ouvi isso o tempo todo. Exatamente, as pessoas ouvem isso o tempo inteiro, né? E as pessoas chegam assim machucadas, com dificuldade de se amar, né? E eu percebo, de novo, né? Quando eu olho Jesus e eu olho para a pessoa de Jesus, para essa pessoa que é um excluído, periférico, a gente aprende a enxergar nesses corpos que são oprimidos, que são massacrados, que são excluídos. A gente aprende a enxergar nesses corpos Jesus. Que bonito isso. Então, toda vez que eu recebo pessoas assim na nossa comunidade, é como se eu estivesse recebendo Jesus. A gente aprende a identificar Jesus nesses corpos que sofrem, porque Jesus foi esse corpo que sofreu, né? Mas tem uma coisa, pra mim, que é revolucionária, que é quando Jesus diz que nós devemos buscar a Deus no silêncio do nosso quarto, que é onde Deus nos ouve em secreto. E pra mim é muito revolucionário, às vezes esse texto passa batido, né? De buscar a Deus no silêncio do nosso quarto, que é onde Ele nos ouve em secreto, né? Pra nós esse texto passa batido, mas de novo, a gente precisa voltar pro chão da história, né? E a história
de Jesus era num contexto religioso centralizado na figura do sacerdote e no espaço cultico do templo. Ou seja, para tu falar com Deus, tu deveria estar no templo. E quem mediava a tua conversa com Deus era a figura do sacerdote. Quando Deus diz que nós podemos buscar, quando Jesus diz que nós podemos buscar a Deus no silêncio do nosso quarto, ele está rompendo com toda essa estrutura religiosa, do espaço cultico do templo, da figura sacerdotal que media a minha relação com o sagrado. Jesus está dizendo que agora nós temos livre acesso a Deus. E dentro do espaço secreto do nosso quarto é onde não existe máscara. É onde nós somos quem somos, na condição que nós estamos. E é onde Deus não nos julga. É onde a gente tem livre acesso para conversar com Deus. E para mim isso é revolucionário. E para mim isso mostra o quanto que Jesus está preocupado com romper justamente com a régua moral que a religião e que os religiosos estabelecem. Porque lá dentro do quarto, eu sou quem eu sou sem máscaras. Eu não preciso de máscaras, né? E talvez até já houvesse uma profetização dele de tudo que teria de ruído nessa interlocução, né? Que ali ele rompe. Ele já puder, com a inteligência suprema que ele tinha, ele já poderia prever, olha, porque essa interlocução pode ser que passe por diversas ruínas, né, no meio dessa história toda. Sim, assim. não, e certamente, porque, como a gente tem falado aqui, esse discurso ele é distorcido. Eu sou defensor da narrativa de que a Bíblia ela não foi distorcida. O que foi distorcida foi a interpretação sobre ela. Super. Né? Porque ela sempre foi lida por homens brancos, héteros, europeus. E escrita também, né? E escrita também, né? Não brancos, mas enfim. Sim, por homens, né? Por brancos. E ela sempre teve uma interpretação nesse sentido, com esse olhar, né? De homens brancos, héteros, europeus. E esse tipo de interpretação justificou, por exemplo, a escravidão. Justifica uma série de atrocidades, né? Mas justificou durante muito tempo a escravidão, né? Até que, e políticas, por exemplo, do apartheid na África do Sul, grupos como cristãos calvinistas justificavam, né, as políticas de apartheid usando a Bíblia, assim como os batistas no sul dos Estados Unidos, né, usavam a Bíblia para falar, né, de obedecer ao seu Senhor, né, e distorciam, né, tiravam o texto do Conforme seu contexto para atender os seus interesses privados, né. Mas precisou, por exemplo, na África do Sul, na época do apartheid, que cristãos negros passassem a interpretar a Bíblia e dizer que nós fomos também criados à imagem e semelhança de Deus. E isso nos dá, e essa afirmação, ela nos garante uma dignidade intrínseca de quem também é a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Né? Então, negros precisaram fazer isso na África do Sul, assim como Martin Luther King precisou fazer nos Estados Unidos. Assim que mulheres precisaram fazer isso com a teologia feminista. E assim como hoje também tem a teologia queer, né? Que são LGBTs, que são cristãos, e que também a partir de uma interpretação bíblica do texto, né? Ali onde os seus pés pisam, ele consegue olhar para o texto e dizer, mas Deus me ama também, e me acolhe também como eu sou. Né? Esse ângulo que tu enxerga a Bíblia não é o mesmo que eu. Eu olho para esse texto e enxergo outra coisa. Inclusive, o texto de Ezequiel 16:49, porque eu trago esse texto pelo seguinte: a gente sempre ouviu nas nossas igrejas e na tradição cristã de forma geral que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da homossexualidade. Né? Tanto é que o próprio termo sodomia vem de Sodoma, né? Então tem essa questão da homossexualidade, foi o pecado que destruiu Sodoma. E sempre quando se fala de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que foram destruídas, se fala nesse sentido, né? De criminalização da homossexualidade, né? E o texto de Ezequiel 16:49 diz o seguinte, ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, e não ajudavam os pobres
nas suas necessidades. Que dele a bichice aí, A gente. bichice não Ezequiel. tá, Eu não Não, achei, eu procurei, procurei nada a eu me ver. dediquei. Eu tô olhando, tô vendo outros Mas eu problemas. não Não tem... achei. Tu vê como as coisas são deturpadas, Completamente. né? É... O problema aqui era acúmulo de riqueza. O problema aqui era capitalista, né? Embora anacrônico, não Sim, sim, existia super ainda, anacrônico. não existia ainda esse termo, mas o problema Era um princípio, era era uma essência, né? era uma essência, era uma lógica, né? De acúmulo de riqueza, de exploração do trabalhador, porque aqui diz, né, que eles tinham fartura de comida e viviam despreocupados. Ou seja, tinham pessoas trabalhando para eles Pra eles eles. terem essa fartura, né? E viverem despreocupados. Então aqui é um acúmulo de riqueza, uma exploração de uma classe trabalhadora e ainda uma negligência deles em relação aos pobres e os desvalidos e os necessitados. Ou seja, Sodoma ruiu por uma questão muito mais política e econômica do que por comportamento, no Sim. caso. Agora a gente vai dar uma pausa na nossa conversa pra ouvir uma mensagem que uma pessoa maravilhosa nos mandou pelo WhatsApp. 2. 3, pode 4. O que tá rolando pelo mundo? Fala galera, eu me chamo Gregory, mais conhecido como Greg. E, enfim, a pedido dos meus amigos Ju, Natasha e Dani, eu venho aqui contar pra vocês um pouquinho da minha história não tão perfeita sobre como é ser um gay dentro da igreja, cantor. Que na real nunca se é gay dentro da igreja, né? A gente simplesmente somos héteros com defeitos dentro da igreja. Que, né? Porque ser gay não é uma opção. Enfim, eu não vou segurar muito, vou contar os bafos logo mesmo, porque é sobre isso, a gente tem que ser rápida. Então, eu nasci dentro da igreja, ou seja, eu fui exposto a muitas crenças alheias, tipo, crenças do meu pai e da minha mãe. Eu cresci dentro dessa igreja, também tendo que acreditar em tudo que eles acreditavam, e sim com toda essa pressão de não poder sair da igreja e tananã. Logo eu comecei a ter comportamentos estranhos, e isso foi muito doido pra mim, porque eu cresci acreditando, as pessoas me fazendo acreditar de que isso era errado, entendeu? Então, logo, eu acreditava que eu era errado e, tipo, eu não culpo nem muito as pessoas por me taxarem de errado. O maior problema era eu ter certeza de que aquilo era incorreto, sabe? Enfim, fui submetido a muitos tratamentos espirituais, tipo, ficar 2 dias sem comer, orar por 7 horas, tipo, ajoelhado, pedindo pra Deus, sem ter repertório de pedir pra Deus me curar, me consertar, me reformar. E, tipo, era muito bizarro, porque isso cria dentro da gente uma grande síndrome de incapacidade, mesmo de vulnerabilidade em todas as situações da minha vida, digo até hoje. Por eu ter me submetido e me colocado nesse lugar, até hoje eu me sinto incapaz de muitas coisas. Enfim, que são coisas que eu tenho curado aos poucos e tenho exercitado pra sair da mente. A música, na real, foi a única coisa que me deixava dentro da igreja, a única coisa que me fazia bem, né? Que era onde eu podia expressar, onde eu podia pelo menos, onde eu me destacava e podia ser visto como, quem sabe, alguém que não precisava compensar por ser viado, sabe? Isso era muito doido, não sei se vocês entendem, mas era muito doido. Enfim, até que começaram a me vetar de cantar, me vetar de falar, me vetar de vestir, me vetar de ser. E graças a alguma coisa muito importante, eu descobri o mundo da arte, logo descobri como ganhar dinheiro com isso. E, e foi muito bom, porque eu acabei entrando num espetáculo que era domingo à noite. E daí eu acabei parando de ir na igreja aos poucos e eu fui me afastando. Óbvio que essa independência financeira, eu também acessar lugares onde as pessoas não concordavam de que ser gay era errado, me fez muito bem. E eu tive esse privilégio e eu sou muito grato a todas essas pessoas, a todas as oportunidades que eu tive de habitar lugares onde eu tive a oportunidade de desfazer todo esse pensamento ridículo que botam na nossa cabeça e sim faz a gente acreditar fielmente. Então, foi muito doido. Eu creio que, às vezes eu fico pensando, se eu não saísse da igreja, o que seria de mim, o que teria acontecido? Porque foi fogo, assim. Foram muitos anos, eu saí da igreja com 17 anos.
Então, eu não sei. As pessoas foram muito cruéis. Óbvio que eu não tô julgando Deus, eu não tô julgando o cristianismo, que são coisas que eu ainda boto fé. Eu acho que se as pessoas realmente seguissem o que Jesus fez, o que tá escrito que Jesus fez, que Jesus agiu, acho que seria muito diferente. Acho que a religião, ela foi sendo deturpada, em cima de interesses pessoais dos humanos, o que é muito bizarro. Então, me deixou extremamente cético, me deixou com a mente doida. E, enfim, a gente agora luta pra reparar aos poucos. E eu sou muito orgulhoso em saber que eu venci a igreja. E isso é muito doido. Eu falo isso com muitos amigos que venceram a igreja por questão de cultura machista, por questão de cultura homofóbica, por questão de cultura racista. Pessoas tiveram que vencer a igreja, tiveram que vencer esses pensamentos que a igreja botava dentro da gente. E eu sou muito orgulhoso disso ter acontecido. Eu contei muito pouco, porque imagina dentro de 18 anos o que pode ter acontecido desde criança ouvindo coisas horríveis. Mas também acho que deu pra entender um pouquinho e catar que essa situação não foi nem um pouco legal. Hoje meus pais desconstruidésimos, graças a Jah, questionam sim, pessoas da igreja estão sempre falando, fazendo e acontecendo. Hoje me apoiam muito, mas foi um trabalho que a gente teve que evoluir juntinhos, né, todo mundo. Exatamente por viver numa sociedade que já nos bota isso na cabeça sem a gente nem ter o direito de discordar. E isso é muito doido. Mas enfim, beijo pra vocês, me estendi um monte. E é isso, sucesso. Pois bem, eu tô só em reflexão aqui enquanto tu fala, mas a gente tava conversando antes de vir pra cá, enfim, sobre o tema que ia ser abordado hoje. E aí a gente tava falando sobre o Porta dos Fundos, que eles sempre fazem sátiras, enfim, nos finais de ano sobre Jesus e tudo mais. E a gente queria ter opinião sobre isso, como pega isso pra ti, principalmente depois dos últimos acontecimentos, né, desse último ano que foi 1000 vezes pior do que da outra vez, porque faz anos que eles fazem isso, né, e dessa última deu toda essa função. E tem uma coisa bem específica que é, a crítica ela foi especificamente sobre o fato dessa insinuação de que Jesus teria tido um caso homossexual no deserto, né? E se passou pano para outras críticas que o próprio Porta dos Fundos faz no episódio, para quem assistiu. Por exemplo, ele sexualiza a Maria, né? Maria teria um caso com Deus, e Maria ela foi construída dentro da Igreja Católica como esse sujeito virginal, a mãe. Então ele sexualiza isso ninguém comentou sobre. E mais ainda, aí isso foda-se. Fodam-se vocês, Daí não estão nem aí. deixa lá. Porque eles debocham de outras religiões. Eles botam Shiva, eles botam Buda, eles, né? Então, tipo, mas isso, quem se importa? Ninguém né? se importa. Enfim, só pra situar quem Que tá o completamente problema perdido foi e lá. não viveu no ano passado aqui no Brasil. E aí isso teve até assim, teve ataque, né? Teve crime em cima disso, né? Sério deles. Sob essa raiva, sob essa. Então eu queria te ver como é que tu enxerga isso, essa possibilidade de brincar com isso ou não. Sim. Bom, eu acho que Jesus não é uma pessoa careta, né? Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi fornecer vinho para uma festa que já tava perdendo o pique, né? Gente, Gente, Jesus é nós no Os três batendo palma ao mesmo tempo. Jesus é dos nossos! Ele ia nos oferecer Jesus iria numa corote. festa aqui no Corote Pode hoje. 4. Corote. Jesus vai estar lá. Então eu acho que Jesus estaria olhando e dando risada, né? Jesus Certamente. tá pouco preocupado com isso, né? O próprio testemunho de Jesus mostra o quanto ele não liga pro que dizem a respeito dele, né? Então, eu acho que ele estaria olhando e dando risada, né? E transformando a água em vinho pra todo mundo assistir Sim. tomando. Eu penso igual. E já que você estava falando agora há pouco da teologia queer, e eu me lembrei, a gente tem sempre um espaço de dicas aqui, e eu tinha separado algumas dicas para dar, mas agora eu me lembrei de outra coisa, porque você falou da teologia queer, e eu me lembrei que eu estava envolvido com uma galera trans de São Paulo, né, convivendo muito por causa das entrevistas, e elas estavam tocando muito nessa questão de uma religião para as travestis, né, que elas estão preocupadas porque exatamente algumas são cristãs, não sabem como se encaixar, então elas estavam nesse lugar. E aí me lembrei muito de uma coisa que me marcou muito, e aí eu queria dar a dica que eu queria dar, pra quem não conhece, deveria, que pra mim hoje a grande artista do cenário pop brasileiro é Linda Quebrada, assim, sem sombra de dúvidas, ela é foda, que é uma cantora travesti, que era bailarina e tal.
E ela lançou, acho que o último clipe dela, acho que foi o último, não sei se tem um novo, chamava Oração. E é um clipe onde ela tá só com pessoas trans, se eu não tô enganado. Lineker faz parte, eu acho que... Sensacional. Eu acho que Ventura Profana também tá, não me lembro agora exatamente, que são várias. E é lindo o clipe, por favor vejam agora. Deem um pause no Pod 4 e vão agora ver no YouTube. É lindo. Porque é lindo, é um curta-metragem, elas estão todas de branco. E a letra da música, até separei aqui, tem um momento que elas dizem assim, falam da oração, é uma letra da música super, né, articulada na brincadeira entre a oração e a ereção. Então elas vão brincando, mas no final elas falam: não queimem as bruxas, não queimem, mas se amem as bichas, se amem as travas também. Então eu acho isso assim, ó. Eu chego a ficar arrepiado porque tem tudo a ver com esse discurso do que eu imagino, de novo, como um sujeito ateu, mas que eu acredito como um sujeito humanitário, que é esse discurso cristão mesmo, cristão no sentido assim fino da palavra de Cristo, enquanto humanidade, sabe? Tipo, não queimem as bruxas, sabe? Não queimem, porque Jesus era uma bruxa, entende? Jesus seria queimado. Tem aquela coisa que muita gente compartilha no Facebook hoje, né? Jesus seria hoje morto, com a arminha na mão, sabe? Seria, por tudo que o Thiago falou, enfim. Desmond Tutu, que é um reverendo africano, ele diz que a fé é como uma faca. A gente pode usar ela para repartir o pão ou para enfiar nas costas de alguém. A gente pode usar a fé para repartir o pão. Ela tem sido usada para enfiar nas costas, mas a gente pode usar ela para repartir o pão. E a gente precisa fazer um resgate. E foi nesse sentido que nasce o Cristãos contra o Fascismo, justamente quando começa as eleições e o discurso fascista ganha um potencial gigantesco. O espaço dos templos ficou ali irrespirável, as pessoas não conseguiam mais estar ali. E então a gente decide criar um movimento para fazer um contraponto a esse discurso e para resgatar a revolução que é a mensagem do Evangelho e a beleza que é a mensagem do Evangelho e a fé e a espiritualidade, né? Então aí surge o Cristãos contra o Fascismo. Nesse processo do Cristãos contra o Fascismo, a gente inicialmente queria ser um contraponto, queria ser uma voz que denunciava que esse outro discurso é um discurso anticristão, na verdade, né? Então a gente estava denunciando ali o antagonismo daquele discurso com a pessoa de Cristo. Só que aos poucos também a gente começou a perceber que fazer essa denúncia, mas não estar nos espaços onde se formulam as leis, onde essas pessoas estão ocupando, porque hoje a Igreja Universal, inclusive, tem um partido, né, que é o PRB. Então, essas pessoas resolveram ocupar esses espaços onde se formulam as leis e onde se definem os rumos do país, né? Então, a gente entendeu que só fazer essa denúncia não adiantava. Então, no ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente chegou à conclusão ali, depois de muito relutar, de que a gente deveria disputar esses espaços também. Perfeito. Né? E há pouco tempo agora, dessa gravação, o Dr. Drauzio Varela fez uma entrevista no Roda Viva. E ele comentou, separei aqui um pedacinho que ele comenta, e aí ele fala da Igreja Católica, né? Ele, como médico, ele diz assim, abre aspas, acho que toda vez que a religião interfere em programas de saúde, atrapalha. Ponto. Acho que tem direito de se manifestar, como qualquer pessoa tem. Isso é adendo meu, não é do Drauzio. Acho que tem direito de se manifestar, mas não definir estratégia, isso é coisa para técnicos fazerem. Na época da epidemia da AIDS, nos anos 80, 1980, o Papa da época se manifestou claramente contra o uso do preservativo. Um crime que a Igreja Católica cometeu. Uma doença sexualmente transmissível, uma epidemia mundial que se transmite por sexo e que a camisinha protege, você ir contra o uso é um crime, não tem um outro nome. Então, assim, a gente tem que entender que por mais que a gente viva nessa utopia de um país laico, e não é,
A gente sabe que não é. A gente não porque- consegue nem pano de prato laico, né? É uma utopia. Ai! Sempre tem um Brasil! salmo no pano de prato. Sempre tem gente. uma cruz e um salmo no pano de É. prato. Eu só Toma. compro de prato sem salmo agora. Não, e é isso, a gente vive Sim, essa, lá. essa hegemonia cristã e, que nem você falou assim, é uma maioria, né? É uma maioria. Porque historicamente a gente foi né, instituída o cristianismo. Mas a gente tem que entender que esses outros espaços, outras pessoas e outras religiões e outras religiosidades convivem nesse lugar. Né? E a gente não pode tomar a religião como base política de decisão de governos. Porque isso acontece todos os dias, gente. Talvez você que é cristão, que está nesse seu lugar de conforto, né? Não tanto como o Thiago coloca, né? Mas nesse lugar de conforto não perceba. Mas, assim, pautas urgentíssimas como aborto, como, enfim, a gente tá falando agora, a questão de gênero que a gente tem falado, tá passando pela religião onde não deveria passar. Entende? Não deveria. E tá. Então, religião se discute sim. Durante muito tempo o Brasil foi o país, né, que futebol, religião e política não se discutia, né? E o resultado tá aí, né? Tá O resultado tá posto, né? E essa coisa, desculpa te cortar, Thiago, mas essa coisa do não se discute, ela invisibiliza os jogos de poder, né? É como aquele ditado que não tem nada a ver com o que a gente tá falando hoje, mas tem tudo a ver no discurso que é: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Por quê? Porque tu, fazendo isso, tu tá eximindo, na discussão de marido e mulher, tu tá deixando que a violência, que normalmente é machista, se imponha sobre o corpo daquela mulher. Então, esse é um discurso absolutamente machista. Sim, a gente tem... Se você ouve um cara batendo numa mulher, você tem que se meter, você tem que denunciar. A mesma coisa. A religião não se discute por quê? Porque tem um sistema de poder absurdo que ela não quer ser questionado. É por isso que não se discute. E é por isso que a gente tem que questionar. Exatamente. Quando o Drauzio Varela diz isso, e também quando a gente anuncia lá que o Cristãos contra o Fascismo está lançando uma pré-candidatura e tal, eu acho que um tema que surge nessas duas discussões aqui é sobre qual é o papel do cristão ou de um religioso dentro da política, né? E se questiona muito onde é que funciona a laicidade do Estado aí, né? Eu acho que existe também uma compreensão rasa por parte de todo mundo, acho que por parte também da esquerda, da direita, enfim, sobre o que é Estado laico, né? Porque um Estado laico também não é um Estado anti-religião, né? Porque tem algumas pessoas que falam, mas cristão na política não pode, né? Porque o Estado é laico. Não, na verdade é o seguinte, tu proibir um segmento da população, que é um segmento cristão, ou um bandista, ou um espírita, de participar de um debate político, de uma construção política de país, Não tão é ser autoritário, laico. é tão outra coisa. autoritário quanto o outro discurso, né? Certamente. O que a gente precisa ter como critério é, o Estado ele é laico, isso quer dizer que ele acolhe todas as expressões de fé, mas ele não confessa nenhuma. E nem trabalha para uma em detrimento das outras. Né? Então ele não é anti-religião. Mas é isso que não acontece, né? Não, é isso que não acontece. Sim. Até porque quando a gente chega nesses espaços políticos e tu tem um crucifixo nesses espaços, a gente começa a perceber que existe uma religião Em que é detrimento da preferida em detrimento das demais. Tem uma coisa que eu acho muito massa no teu discurso, que tu volta e meia, assim, eu me lembro desde a primeira pergunta até a terceira, e depois tu tá sempre vindo pra uma coisa de classe, assim. Eu acho que é corajoso da tua parte e muito consciente essa coisa de falar sobre religião e aí em algum momento botar essa questão de classe. Porque, por exemplo, se tu for pensar, várias das coisas que a gente já comentou aqui, desde a coisa que tu falou sobre Sodoma e Gomorra, interessantíssima, que tinha uma questão de classe aí, e até a questão do aborto, que o Dani trouxe, que é uma questão assim, que daí a igreja vai lá e criminaliza isso e coloca essa chancela da religião pra não permitir isso, ou enfim, pra proibir isso, mas a gente sabe que isso é uma coisa que existe. E que é de uma questão de classe E também. que é de classe também, porque quem tem dinheiro faz um aborto mais seguro, né? Num lugar que é clandestino, mas que tem toda uma questão financeira aí, né?
E as meninas que não têm esse respaldo acabam fazendo um aborto inseguro, insalubre, anti-higiênico, né? E morrem. E morrem. E morre. Então, na verdade, eu acho interessante como o discurso da religião, em algum momento, ele também entra no paralelo da questão da classe, né? E da questão do capital e da questão econômica, até pra distorcer discursos, assim, né? Sim. Principalmente pra distorcer discursos. Sim. Quem faz uma defesa muito interessante desse paralelo entre a espiritualidade e também essas questões de classe é a Rosa Luxemburgo. Maravilhoso. Ela tem um livro chamado Socialismo e as Igrejas, que aqui fica a minha dica também. Boa né? Pra dica. quem Olha a tá- dica, Adoro. Dica gente. Rosa Luxemburgo, hein? Vai Rosa ler. Luxemburgo, Socialismo e as Igrejas, é super fácil encontrar na internet. Foi uma cartilha que ela escreveu. E o legal dessa cartilha dela é que é o seguinte, ela não é cristã, mas ela faz ali também uma defesa do quanto que a igreja se distanciou do discurso de Cristo. Eu acho que ela faz, inclusive, uma apologética ali interessante, uma defesa da fé interessante, diferente do que a esquerda tem feito de modo geral, que a esquerda tem tentado atacar a religião ou tentar deslegitimar, dizer, não, mas a Bíblia não é verdade, Jesus não é verdade, não sei o quê. A gente tem tentado ir por um outro lado, que é deslegitimar a fé do outro, né? E a Rosa Luxemburgo, ela faz uma coisa diferente. Ela legitima a fé. Ela legitima Jesus e o que ela faz é denunciar o quão a igreja se distanciou do discurso de Cristo. Sim. Então, a defesa que a Rosa Luxemburgo faz é trazendo textos bíblicos e apontando, olha, Jesus disse isso, mas por que a igreja está fazendo isso? E ela vai fazendo esses paralelos, né? Então ela faz um discurso muito respeitoso, muito bonito, e eu acho que é uma leitura essencial para os nossos dias. Assim, é uma cartilha super curtinha, mas que nos dá ferramenta para essa discussão e para mostrar o quão a igreja se distanciou do verdadeiro discurso do Evangelho de Jesus de Nazaré. Baita dica, Que né? massa isso. Obrigada Socialismo pela e as dica. igrejas. Socialismo e as igrejas. E aproveitamos então pra já te agradecer pela presença, por estar aqui conosco, por te ouvir, muito bom te ouvir, muito bom saber que vocês têm levantado esse movimento de acolhimento também. Eu falei pros guris quanto eu fico pensando assim, tem essa galera que chega até ti machucada, magoada com as coisas que tem escutado, pela sua orientação sexual, enfim, pela sua condição, e também fico pensando enquanto a gente vai pra igreja pra não ter que lidar com isso, pra não ter que se enxergar, pra não ter que se assumir, pra não se aceitar, enfim, pra não ter que enxergar de frente aquilo que vai passar. E fico grata, assim, por saber disso. Mais uma vez, obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado, gente. Esse é o Thiago, acompanhem a pesquisa dele. Thiago Santos. E só pra finalizar, se alguém que estiver ouvindo quiser encontrar vocês, a comunidade, como é que faz? Certo, vocês podem procurar nas redes sociais por Coletivo Abrigo, é o nome da nossa comunidade, Coletivo Abrigo, Instagram, Facebook. Instagram e Facebook, e tem o nosso site lá também que é oabrigo.org.br. Daí lá Arrasou. encontra várias Massa. informações sobre a gente, contato. Eu que agradeço o convite e participar desse espaço que é super democrático, né? Super amor. Então, gostei demais. Obrigado legal. mesmo. Obrigado. Eu Gente, poderia pode. terminar recitando aqui um trechinho do Samba Enredo da Mangueira, que vai... Mais aplausos! Pode, super! Jesus e amar, eu acho. Eu acho. O Samba Enredo da Mangueira diz o seguinte, então. Eu sou da estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque pilintra do buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro desempregado. Minha mãe é Maria das Dores, Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe a ladeira. Me encontro no amor que não encontra fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão e no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão. Eu tô que tô de pendurado, os cordéis e os corcovados. Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela pega a visão, não tem futuro sem partilha e nem Messias de arma na mão. Era isso, gente. Esse foi o Pod 4. Pode tudo. Só não pode usar o nome de Jesus pra oprimir os outros.
Mangueira samba, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vou te meter no pecado, mas eu sou